Bom, pessoal, boa tarde, bem-vindo a mais um evento do nosso grupo GPJus, Administração, Governo e Políticas Públicas do Poder Judiciário, um grupo de pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em parceria com a UNP. Então, quero dar boas-vindas a todos. O nosso encontro de hoje envolve uma ação de extensão da universidade com a presença dos professores Felipe Zabala e Fabiano Feijó Silveira, que vão nos brindar aqui com uma exposição sobre jurimetria. Dando boas-vindas aos professores, eu queria rapidamente apresentá-los. Não vou ler todos os indicadores curriculares, apenas mencionando que o professor Felipe Zabala é graduado em estatística, mestre em estatística e doutorando em psiquiatria e ciências comportamentais, UFERGS, professor de estatística da PUC do Rio Grande do Sul e sócio da ZN Consultoria Estatística. O professor Fabiano Silveira, advogado, graduado em Ciências Sociais e Jurídicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e especialista em Direito Civil e Processual, e com mestrado profissional em Execução em Direito de Empresa e Negócios na Unicinos. Ambos os professores têm uma larga experiência na metodologia baseada em estatística e, portanto, em jurimetria. São professores que têm participado de vários eventos discorrendo, expondo e difundindo a jurimetria como metodologia aplicada às ciências em geral, ciências sociais em geral e em direito no particular. E por essa razão, o convite que a coordenação do grupo de pesquisa fez aos professores para participar desse evento de hoje, trazendo essa contribuição metodológica num processo de formação para o grupo e para a universidade e comunidade acadêmica como um todo, que participa dessa ação de extensão, sobre essa metodologia que nós temos estimulado em termos de design de pesquisa aqui no nosso grupo e na nossa universidade. Para entender que a pesquisa empírica no Brasil realmente precisa de maior desenvolvimento. E a jurimetria faz parte, portanto, desse grande arco de discussão metodológica da pesquisa em direito. E, portanto, com essas palavras de introdução e sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra para ambos, deixando que os dois fiquem muito à vontade, é um bate-papo, tá certo? Se quiserem compartilhar tela, é só compartilhar, é só avisar aqui que a gente libera, e fiquem à vontade. Eu pensei aqui, Fabiano e Felipe, o seguinte, vocês falarem uns 40 minutos, para que depois a gente tenha tempo para um debate, para as perguntas, e eu acho que ficaria de bom tamanho, já que a gente programou aqui até mais ou menos às 16 horas. A bola está com vocês, tá? Muito obrigado. Perfeito. Bom, acho que a gente geralmente começa os cursos contando assim, um pouquinho de como é que a gente chegou aqui, né? É um advogado e um estatístico trabalhando em conjunto, né? Então, o Fabiano me convidou para trabalhar no escritório dele, certa feita, né? E Fabiano, conta a história, conta muito. Eu e o Felipe somos amigos de infância, né? Nós nos conhecemos já desde o colegial. E eu fui fazer direito, fui fazer a faculdade de Direito na PUC, o Felipe foi fazer a faculdade de Estatística na URGS. Então, seguimos caminhos distantes em primeiro momento, né? E depois de formados, eu abri meu escritório de advocacia aqui em Porto Alegre. E o Felipe foi fazer o mestrado dele na USP, em São Paulo. Após o mestrado, ele seguiu carreira em instituições financeiras em São Paulo. E em um dado momento o Felipe resolveu trocar de áreas, né? Resolveu parar de trabalhar no mercado corporativo e resolveu voltar para Porto Alegre para ser professor aqui, para seguir a carreira acadêmica e abrir a empresa de consultoria dele em estatística. Como ele estava voltando, eu já tinha meu escritório estabelecido em Porto Alegre, eu falei, bom, até te estabeleceres profissionalmente, meu escritório tem espaço sobrando aqui, vem para cá e ocupo uma sala no meu escritório para a tua consultoria. Então, era o ano, se eu não me engano, de 2010 ou 2011, e éramos um advogado e um estatístico trabalhando juntos no mesmo escritório, sem cogitar possibilidade de estudo em conjunto dos temas, né? De análises em conjunto.
Então, e ficamos assim durante um ano, trabalhando no mesmo ambiente sem conversar sobre formas de convergência dos temas, né? Aí um dia, a gente conversando com o orientador do mestrado do Felipe, professor Sérgio Wexner, um dos maiores estatísticos do Brasil, que se tornou nosso amigo, ele comentou: poxa, vocês são um advogado e um estatístico trabalhando juntos, por que vocês não estudam jurimetria? E a gente nunca tinha ouvido falar desse nome na vida, não sabia nem que existia essa possibilidade. Para mim, a estatística era um assunto assustador que eu tinha medo de cogitar ter algum tipo de proximidade, como qualquer profissional do direito tradicional. E daí ele falou aquilo, a gente, pô, peraí, será que tem como mesmo, né? E daí começou a estudar, começou a pesquisar, e foi um mundo que se abriu. A gente descobriu que tinha muita doutrina, principalmente norte-americana, a respeito de estatística aplicada ao direito. Descobriu daí toda a parte histórica dos assuntos estudados de forma conjunta. E daí, depois que a gente descobre, que a gente entende como o que isso pode trazer de bom para a gente não para mais. Então surgiu como uma curiosidade, né? Se tornou um hobby nosso durante muitos anos, já que comercialmente ainda havia uma certa repulsa, e hoje em dia é uma profissão, né? Tanto na nossa consultoria quanto nos cursos que a gente dá, e cada vez mais surge como uma demanda importante dentro do direito, né? Então, foi um acaso que paramos aqui, mas hoje a gente tem já mais de 10 anos de produção intelectual, de acadêmica e profissional dentro dessa área de jurimetria, né? Que a gente fica feliz de ver hoje em dia difundida no mercado do direito, né? Então, foi assim que a gente veio parar aqui. Acho que o resumo é muito bom, foi exatamente isso. E, assim, pelo menos, junto com o Fabiano, a gente tem longas conversas sobre o assunto e a gente percebe que é um assunto, assim, um caminho sem volta. A gente não tem como voltar atrás na questão da tecnologia, né? O Fabiano sempre diz uma coisa que eu concordo muito, que tecnologia vem de cima para baixo, ela não pede licença. Então, a coisa já está no nosso meio, a gente já tem ferramentas bastante acessíveis, então é importante que a gente domine essas ferramentas, né? Porque não adianta. Tudo que é repetitivo pode ser implementado e rodar de forma muito eficiente, né, e controlada. Então, eu entendo que nós temos que migrar o nosso trabalho para uma parte mais intelectual, mais filosófica, mais de decisão, do que uma parte operacional que cada vez está mais delegada para sistemas e robôs da vida. Então, a gente, né, enviou para vocês os nossos artigos, inclusive o mais lido talvez seja aquele em português da própria Revista do Rio Grande do Norte, que publicou nosso artigo. Mas a gente tem um artigo mais recente, que é o Decades of Jurimetrics, né, que é um artigo que a gente acabou decidindo escrever em inglês, por causa da questão da discussão que acaba rompendo fronteiras, né? Então, a gente tem aqui alguns materiais, geralmente PDFs e, né, apresentações em associação com os artigos, que a gente também pode usar como base, né, para a gente contar um pouquinho da história, talvez seja algo interessante, né? Mas fiquem totalmente à vontade, pessoal, para que se quiserem perguntar qualquer coisa, interromper, comentar, estejam realmente livres para discussão. Fica mais um bate-papo mesmo, né? Exato. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com você só para a gente ilustrar, então, com alguns slides. De novo, não é para ser uma aula, nem uma apresentação, mas mais para vocês terem o material, porque é um material que a gente disponibiliza abertamente, e que todos vocês podem fazer o uso que acharem interessante, com uma única condição, citar que a fonte, né, veio do Felipe e do Fabiano. Luciano, eu estou impossibilitado de compartilhar a tela, talvez eu precise de alguma autorização. Então, aqui está liberado por mim aqui. Eu estou, pelo organizador, compartilhar a tela está autorizado. Está dando como... não, talvez, peraí, eu acho que é a questão de segurança da minha máquina. Entendeu? Sim, porque aqui pelo Meet está liberado. Acabei de...
Eu vou ter que sair e entrar de novo. Se vocês não... Fabiano, toca a ficha aí, eu preciso... A gente aguarda. O navegador aqui para mexer nas configurações de segundo. Tá. Segundo, estou de volta. Vamos aguardar. Eu vou botar para vocês aqui também. Vamos ver que a gente pode pegar o nosso material. A gente disponibiliza também para acesso, como o nosso material é todo aberto, todo livre. Eu vou botar para vocês aqui o site. O site é o nome do professor Felipe Zabala. A gente usa como repositório para os materiais. Ali vai ter o material dos cursos, dos artigos que a gente dá, alguns vídeos, está tudo disponibilizado ali para acessar também. O livro que o professor Felipe utiliza nas suas aulas de estatística também, que ele escreveu, está disponibilizado ali também, para livre acesso. Vocês fiquem à vontade para acessar. Felipe, eu estava falando para o pessoal, eu botei o site ali com o teu nome, tá, com o repositório de todo o nosso material. O teu áudio está fechado, o teu microfone está fechado. Obrigado. Agora acho que vocês conseguem me ouvir. Para acesso, estava comentando sobre o teu livro de estatística também, tá, que está disponibilizado ali, extremamente didático. É estatística para não estatísticos, né? Um livro de estatística para não estatísticos. Então, tem toda a parte introdutória para disponibilizada para acesso. Vale a pena para quem tiver interesse. Muito bem. Então, acho que vocês devem estar vendo a minha tela compartilhada agora, do meu navegador. Então, eu vou começar acessando o philipezabala.com, que é o site que o Fabiano disponibilizou para vocês. Então, aqui realmente a gente disponibiliza já há bastante tempo todos os materiais que a gente publica. Eu e o Fabiano, a gente tem uma cultura muito do software livre e dos dados abertos, então a gente entende que jurimetria só se faz com acesso, pleno acesso aos dados. Então, os nossos materiais, nossos cursos, estão todos à disposição aqui para vocês e em constante atualização. Então, se vocês forem na aba Cursos e Palestras, vocês vão ter um curso de Introdução à Jurimetria, que foi o último curso que nós ministramos na SMAF, né? Penúltimo, na verdade. Que inclusive está disponível ainda. Para quem quiser ver, ainda dá para comprar e assistir o curso. Está disponível lá no site da SMAF. Então, aqui vocês têm o material que nós utilizamos no curso. De novo, aqui a ideia é só ter uma referência visual para a gente poder discutir de forma um pouco mais, né, amigável, né? Então, assim, em termos de histórico, a gente gosta de comentar que a gente, olhando para trás, a gente chega no século XVII com Leibniz, que foi um grande matemático e também jurista. Eu só aqui abrindo fora do meu navegador, para poder operar um pouquinho melhor. Porque a gente brinca, né? Porque quando a gente começou a estudar o tema e viu, matemática, estatística aplicada ao direito, esse assunto é novo. E quando a gente começa a pesquisar, começa a fazer a busca, a gente começa a chegar em 1700, 1600, o pessoal já estudando formas de associação de matemática, métodos quantitativos com o direito. E, não podemos mais falar que esse assunto é novo, né? A gente que não conhecia. O próprio Leibniz, em 1666, ele tem um texto que ele discute um termo que ele cunhou chamado jurisprudência natural, que seria a associação de probabilidade como relação entre opinião e evidência. E, senhoras e senhores, isso é uma forma muito madura de enxergar a coisa, muito moderna. Essa noção de diferenciar o que é a minha opinião como tomador de decisão para aquilo que é a evidência que está num banco de dados e cruzar essas duas coisas é de um refinamento de raciocínio fantástico. Tanto é que existe uma escola de inferência bayesiana chamada de inferência estatística chamada inferência bayesiana, que usa assim profundamente essa noção da opinião, aquilo que é subjetivo, que a gente pode colocar inclusive no modelo, com aquilo que está nos dados, que a gente está chamando então de evidência. E o Leibniz já tinha esse ponto de vista lá no século XVII. Então, como o Fabiano bem colocou, não é nada novo, é algo que já vem sido construído há muitas décadas, daí o título do nosso último artigo. Felipe. E também essa questão da inferência bayesiana, da associação
entre opinião e os dados observados, a análise associando essas duas questões, ela põe por terra todo aquele receio que muitas vezes a gente ouve sobre os modelos, a inteligência artificial, essas ferramentas de machine learning que vão substituir a opinião, vão substituir o julgamento. Não, os modelos eles podem prever uma parte subjetiva e uma parte objetiva, uma parte técnica, uma parte subjetiva. Então, isso tudo pode ser trabalhado dentro de ferramentas também. O problema é a gente ignorar a subjetividade como se ela não existisse. Isso é um problema. Existem, inclusive, exemplos na literatura estatística dos perigos de nós desconsiderarmos a subjetividade, que ao fingir que tudo é super objetivo o tempo todo, a gente incorre em problemas, inclusive, de coerência. A gente acaba decidindo diferente na mesma situação só porque a gente não mapeou muito bem o modelo que foi escolhido arbitrariamente a priori. Depois a gente tem a tese de doutorado do Nicolau Bernoulli I, de 1709, que é um marco também dentro da pesquisa jurimétrica. É uma tese muito curta, ela tem em torno de 60 páginas, em latim, existe uma tradução que é fácil de ser encontrada, se quiserem eu posso depois mandar para vocês, que versa sobre todos esses 6 tópicos que estão aqui à disposição. Então, probabilidade de sobrevivência de pessoas, precificação de seguros, preço de loterias, herança, confiança e testemunho e probabilidade de inocência de um acusado. Tudo isso tratado de forma bastante matemática, bastante madura, né? Sendo que o Nicolau Bernoulli I herdou essas ideias do seu tio Jacob Bernoulli. Os Bernoulli eram uma família de matemáticos eminentes, probabilistas, mas o patriarca seria o Jacob Bernoulli, né, que em 1713 teve um livro póstumo publicado chamado de Artes Conjectandi, né, do qual esse trabalho do Nicolau Bernoulli é um apêndice, né? Na verdade, o trabalho do Jacob é ainda maior. Então, a gente tem muita coisa calculada que é aplicável até hoje, já nesse trabalho, aí no início do século XVIII. Depois, na França, a gente tem o Condorcet, que publicou esse livro, esse ensaio de análise da probabilidade das decisões, considerando a pluralidade das vozes, né? Nesse trabalho, ele enuncia um teorema. Então, só para deixar claro, né, o teorema é uma entidade matemática de algo que alguém disse e demonstrou, provou ser verdade sob certas condições. Então, existe um teorema, ou seja, ele vale sob certas condições razoavelmente atingidas na prática, que diz o seguinte: imagine que a gente tem 2 decisões para tomar. Aqui, como esse curso ele é um pouco já mais com o pezinho na computação, a gente já tratou isso como true e false, que seriam as 2 entidades binárias da computação, verdadeiro e falso, 0 e 1, que é a forma que o computador opera. Então, imagine que nós tenhamos 2 decisões possíveis, verdadeiro, falso, certo, errado, vivo, morto, algo binário. Então, o teorema diz o seguinte: se eu tiver um jurado ou um classificador, pode ser inclusive um algoritmo de aprendizagem de máquina, por exemplo, tem uma probabilidade maior do que 50% de atribuir corretamente um resultado, mais julgadores aumentam a probabilidade de uma atribuição correta. Enquanto que se eu tiver uma probabilidade inferior a 50% disso acontecer, de individualmente cada um decidir corretamente, mais decisores pioram a minha decisão. É o que a gente chamaria de sabedoria das massas, é um termo que se usa por aí. Mas isso só acontece, a sabedoria das massas, se as pessoas têm chance maior do que 50% de decidir corretamente. E essa ideia, que veio justamente do estudo de júris, da parte jurídica da questão, a votação é hoje base de melhorias para métodos de inteligência artificial. Esse teorema, ele embasa toda a questão de julgamentos por colegiados, exatamente por se provar que mais pessoas julgando sobre um determinado assunto é melhor do que uma só. Então, toda a parte do julgamento por colegiado, a parte de eleições para decidir os representantes, ela se utiliza desse tipo de
de teorema, bem como o professor Felipe falou, toda a parte de aprendizado de máquina moderna se utiliza desse tipo de ferramenta, desse tipo de teoria para melhorar a sua capacidade decisória. Né? O nome disso em aprendizado de máquina é boosting. Boosting seria assim, dar uma turbinada nos modelos. Não é nada mais do que tomar uma média de vários modelos fracos para criar um modelo forte, que é uma composição desses modelos. A ideia é justamente está discutida aqui pelo Condorcet. Depois, a gente tem uma série de exemplos. Na França é um carro-chefe, a gente inclusive traz essa questão histórica bem presente, porque hoje em dia a gente tem o artigo 33 lá na França, que está penalizando quem analisa dados de juízes. Pena de prisão. Pena de prisão e multa de até 300 mil euros, né, confiscar os equipamentos de quem analisou os dados. Como assim, professor? Oi? Como assim, analisar os dados dos juízes? Vamos deixar. Vai lá na reportagem lá para. Eu vou só dar um pulinho aqui, se vocês não se importam. Assim, basicamente, os dados na França, assim como aqui no Brasil, eles são públicos. E se promulgou uma lei na França, chamada de Article 33, né, artigo 33, e essa aqui é a capa só do Artificial Lawyer, que teve uma reportagem que está referenciada no rodapé do slide, e aqui a gente trouxe um excerto da lei, né? A gente colocou em francês e também traduzido aí, livremente por nós. Então, os dados de identidade dos magistrados e membros do judiciário não podem ser reutilizados com propósito ou efeito de avaliar, analisar, comparar, prever suas práticas profissionais reais ou alegadas. Isso aqui, na manchete, né, diz que a França, então, bane a análise de juízes. 5 anos na prisão para quem quebrar as regras. E mais do que isso, a multa pode chegar a 300 mil euros com confisco do equipamento utilizado para análise. Essa lei, né, ela é bem significativa porque a gente está passando por um processo mundial, né, de análise de dados, de ferramentas de inteligência artificial, de aplicativos cada vez mais acessíveis de análise de dados, né? E o judiciário, mundialmente falando, ele é próprio de ser uma caixa preta de informações e os juízes terem um poder de não ter certas informações acessadas ou analisadas, ou não tinham, né? Então, a própria sistematização de processos e extração de perfil de julgamento de juízes, eles são uma quebra de um poder que os juízes tinham até então, de não ter esses perfis analisados. E esse tipo de lei é exatamente um contra-ataque, digamos assim, né, de uma certa repreensão de, não, nós não queremos ter nossos perfis analisados através de julgamentos, né, de informações do judiciário. Então, claro que essa lei ela tem uma pena, ela veio bem pesada, né, mas é um processo de contra-ataque, digamos assim, bem comum que a gente está vendo, exatamente de uma certa repulsa ao acesso a informações até então não existentes, referentes a dados empíricos, né? Exatamente. E aqui no Brasil, na contramão disso, a gente tem justamente uma lei de acesso à informação de 2011, que teve sua regulamentação em 2012, que não só permite que se faça análise de dados públicos, como obriga os órgãos públicos a manter esses dados atualizados e consistentes e disponibilizados para qualquer interessado, né? Ainda que isso não ocorra na maioria das vezes, né? A questão de ter que solicitar um conjunto de dados e dizer para que vai ser usado já fere a própria lei, né? Aqui, pela descrição do texto legal, a gente teria que ter um link, digamos, direto para qualquer informação pública que não seja considerada sigilosa. Na tentativa, talvez, até de contaminar essa lei de acesso à informação, que trata de dados públicos, a gente tem a famosa LGPD, a Lei Geral de Proteção dos Dados, mas que fica, no meu entendimento, um pouco subentendido, que esse dado é um dado privado. A LGPD ela veio para regulamentar o uso de dados privados.
enquanto que a lei de acesso à informação ela versa sobre dados públicos. E no nosso entendimento parece que está havendo uma tentativa de contaminação desse uso aberto dos dados públicos, na tentativa de tratar tudo como dado privado. Então a gente vê isso como um grande, assim, possível empecilho futuro, né, na análise de dados. Mas no momento nós estamos muito à frente da Europa na questão de análise de dados, né, e muito tenta se buscar da questão, porque a Europa está falando, né, de restringir as análises, porque a inteligência artificial pode ser maléfica, porque a regra, quem é que programou, quem é que tem os dados. Na verdade, todos temos os dados, porque os dados são públicos. Cabe a nós aprender a enriquecer esse dado e decidir melhor em cima deles. E analisar, né? Exato. Analisar, inclusive, assim, proibir de analisar significa que é proibido de olhar o dado. De pensar. O dado, que tu sabe quantas observações tu tem, já está analisando. Né? Quantas colunas, que coluna de informação eu tenho, tem dado faltante, pronto, já começa a análise. Então eu não posso sequer fazer isso com um dado que é público. Né? Então essa é a questão. E proibir de extrair informação é proibir de pensar, né? Exato, informação é aquilo que muda a minha opinião, segundo a definição do Basu. Então, se eu não puder olhar um dado público para tomar uma decisão melhor para mim e para o meu país, então eu estou em uma situação não democrática, né? Pelo menos sob a nossa ótica. Então, isso foi só para, né, trazer um pouquinho dessa questão da França, né, que está assim, gritante aos nossos olhos, né? E é um contrassenso dentro da questão histórica, né? Porque os franceses são conhecidos por serem grandes estudiosos do tema, né, desde os idos aí do século XVIII e XIX. Então aqui a gente tem, em termos históricos, uma série de análises de dados que foram feitas. Eu também não vou entrar em todos os detalhes, né, o Quetelet, o Poisson estavam estudando aí dados de condenação na França. Então aqui a gente fez um gráfico moderno com dados extraídos lá do livro de 1837 do Simeon Poisson. Tudo isso está referenciado no rodapé dos slides. Em 1837, eles já estavam fazendo levantamento de base de dados de decisões judiciais para analisar a taxa de chance de condenação. Ou seja, esse o nível. Um dos motivos pelos quais a gente não pode falar em novidade desse tipo de análise, né? Então, em algum momento isso parou de ser feito e a gente agora está tentando resgatar, né? Mas a ideia já é bem antiga. Perfeito. Então, a gente tem Depois a gente tem o Holmes, né, com o realismo jurídico, toda a parte da common law, de utilização dos precedentes como fonte do direito, de análise realmente empírica do direito, como o direito é feito no mundo real mesmo, né, e todo esse levante norte-americano de uma nova forma de pensar o direito. E a jurimetria, ela vem exatamente nesse segmento do realismo jurídico, exatamente por essa forma de pensar mais realista, né? Holmes já falava, então, que o homem do futuro era o homem da estatística, o mestre da economia, exatamente por essa forma de ver o direito. E seguindo os preceitos de Holmes, o Lee Levinger, que foi quem cunhou o termo Jurymetrics, né? Então ele tem ele escreveu muito sobre o tema. Então ele tem uma produção de 1949 até 1992 falando sobre o tema. O primeiro deles, o Jurymetrics, The Next Step Forward, exatamente onde ele faz um artigo manifesto clamando por uma nova forma de se pensar o direito, de uma forma mais aberta, uma forma mais clara de acesso à informação. Então, o Levinger, tudo que a gente faz, o que a gente produz, a gente estuda, tem como base os textos do Lee Levinger, então a gente indica muito. Se alguém quiser ir aos fundamentos, às bases do que a gente produz, são os artigos dele que tem que buscar, porque são realmente incríveis e são onde a gente pode buscar melhor essa informação, né? Mesmo só por questões de curiosidade, ele era um cara, assim, poeta ainda por cima. Então, essa frase que a gente destacou aqui é uma frase famosa dele, que diz que a jurimetria promete abrir janelas na casa da lei,
para aqueles que estejam dentro possam ver para fora, e abrir portas para aqueles que estejam fora poder adentrar. Então ele é muito assim prático nos textos dele. Ele discorre sobre questões de tecnologia, questões de probabilidade, de estatística, de forma muito madura, muito aprofundada. É perceptível que ele realmente entrou muito a fundo em toda essa discussão e teve uma contribuição no nosso entendimento assim incalculável para a área. E claro, a gente tem já hoje journals, né? O Jurymetrics Journal desde 1959, o Journal of Empirical Legal Studies, perdão, um pouco mais moderno. E só para constar, na questão do tratamento empírico dos dados nos Estados Unidos e Canadá, geralmente a terminologia utilizada ela trata como algo empirical legal studies em termos relacionados. Jurymetrics foi um termo que foi um pouco descontinuado porque havia uma espécie de rixa entre ideias que estavam surgindo lá nos anos 40, 50, e acabou, digamos, a terminologia que acabou ganhando proeminência foi realmente o estudo empírico do direito, né? Mas é a jurimetria, exatamente o que a gente chama de jurimetria aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, né, já vindo um pouco mais para a nossa realidade, a gente tem o Marcelo Guedes Nunes, que é o presidente da Associação Brasileira de Jurimetria, que foi fundada lá em 2011, o Júlio Trescente, que é o estatístico-chefe lá da equipe da ABJ, um cara super legal, super acessível, inteligentíssimo, muito, muito focado aí no trabalho. Eles, desde 2009, né, uma publicação de um artigo lá no Valor Econômico do próprio Marcelo Guedes Nunes, deu origem a essa discussão aqui no Brasil. Até onde nós conhecemos, a coisa toda começou lá no INUSP, no Instituto de Matemática e Estatística da USP, onde eu fiz o meu mestrado. O próprio professor do Marcelo Guedes Nunes, Fábio Ulloa Coelho, né, que é irmão do Flávio Ulloa Coelho, que é professor lá do INUSP. Então, o pessoal se juntou e começou a discutir isso lá nos idos de 2009. E quando a gente descobriu o tema, eu acho que a única informação que a gente tinha acesso sobre jurimetria no Brasil era essa reportagem no Valor Econômico, né? Motivo pelo qual nós fizemos contato com o professor Marcelo Guedes Nunes e participamos desde o início o professor Luciano tem o livro do Marcelo, que é um livro que a gente indica também com todos os fundamentos da jurimetria. E participamos desde o início da fundação da Associação Brasileira de Jurimetria e como produção. Nós, inclusive, indicamos acessar o site da associação, tem diversos estudos ali, tem um material bem interessante para se analisar, porque a produção deles é bem vasta, muitas parcerias com o CNJ, vale a pena, para conhecer melhor os estudos, acessar o site deles. E, então, chegando a nós, né, eu e o Fabiano, desde 2010, 2011, nós estamos estudando esse tema. Então, em 2012, a gente começou uma série de palestras aqui pela região sul. Chegamos aí a Brasília, oferecer um modelo de promoção do merecimento no CNJ, que é um grande problema, né, na questão da antiguidade versus merecimento, né? Então, a antiguidade ninguém discute, simplesmente ordena do mais antigo para o menos antigo. Mas o merecimento, existe uma carga subjetiva muito forte, e que eu e o Fabiano bolamos um modelo que poderia auxiliar nessa tomada de decisão. E então, desde 2014, a gente então publicou nosso primeiro artigo, que talvez todos as senhoras e senhores tenham acesso aí. É um artigo que trazia o que nós conhecíamos à época. Vocês perceberem, a gente não fala do Leibniz, porque a gente não tinha chegado a 1666 ainda, enquanto a gente estava estudando, né? E desde 2016 a gente começou a ministrar muitos cursos, né? Porque a gente começou a receber uma alta demanda de cursos, realmente o pessoal interessado em conhecer sobre o tema e tudo mais. E nossa última publicação é o Decades of Jurimetrics, que é um artigo em inglês que eu estava comentando, e é o apanhado mais recente que nós temos do assunto todo. Foi publicado no dia 31 de dezembro de 2020, então ele é bastante recente, o artigo.
Então, eu acho que a gente tem bastante coisa a contribuir, né, nas questões de fundamentos e por aí vai. Então, aqui eu vou passar um pouquinho a questão das definições, que o próprio Levinger não gostava de definir jurimetria com medo de limitá-la, mas ele tem umas pistas nos textos dele, esse de 63 é fantástico, eu recomendo. E eu e o Fabiano decidimos pensar a jurimetria como uma aplicação de métodos quantitativos no direito. Para a gente ter uma noção de até onde vai o nosso escopo. E essa definição ela é bem geral e tem nos ajudado a nortear nossas decisões desde então. Exatamente, para deixar bem abrangente mesmo, né? Então, aqui a gente fala um pouquinho sobre estatística e direito, associação. A palavra estatística deriva da palavra status, que vem do Estado, medir o Estado, né? Claro que para recolher imposto, né? Nada. Então, assim, essa é a conexão principal do direito. Né? E mostra exatamente, a gente mostra os pontos de conexão desde o início que a gente tinha visto. Por exemplo, o conceito, quando o Felipe falou esse conceito, ciência que transforma dados em informação, mede incerteza e auxilia na tomada de decisão. Não é um conceito estranho ao direito, né? A gente ouve esse conceito e pensa, não, espera só um pouquinho. Isso tem muito a ver com o que, por exemplo, um julgador faz, medir incerteza, tomar decisão. Então, tem certas questões aqui que podem ser bem convergentes. Depois, falando sobre inferência bayesiana e teoria da decisão, um livro do Felipe trazia o conceito de verossimilhança. E eu, na época, eu falei para ele, não, verossimilhança, eu trabalho com o conceito de verossimilhança no artigo 273 do Código de Processo Civil, para tutela antecipada, a gente fala sobre a verossimilhança da ligação. E ele, bom, verossimilhança não é um conceito simplesmente do direito, é um conceito da estatística. E a gente, pera só um pouquinho, estamos compartilhando conceitos, então deve ter alguma semelhança aqui, né? Para nossa surpresa, depois na alteração do Código de Processo Civil, né, no artigo 300, eles mudaram o texto da tutela de urgência para probabilidade do direito, ou seja, deixando mais claro ainda como o legislador, na época, ele estava se referindo realmente a uma atribuição de probabilidade de um evento futuro e incerto ocorrer. Então, a gente não atribui uma probabilidade numérica mesmo, porque a gente não sabe. Mas a lei fala em probabilidade, né? Então, são pontos que a gente começa a entender como eles fariam mais parte da nossa realidade do que a gente imaginava, né? Então, são só alguns pontos que a gente fala sobre a estatística e sobre a inferência bayesiana, como elas se adequam ao direito, né? E agora falando sobre os 3 prismas da jurimetria. Desde o início, a nossa maior dificuldade, o maior desafio era exatamente enquadrar ou formas mais didáticas de entender estatística dentro do direito, né? Então, os 3 prismas foram essa modalidade de pensar a estatística no auxílio aos operadores do direito. Então, são o prisma da elaboração legislativa e gestão pública, exatamente o ponto que a gente fala bastante aqui no grupo, que é auxílio, como uma metodologia de auxílio na criação de leis. Aqui a gente tem vários exemplos que a gente pode falar, depois a gente vai falar mais um pouquinho, mas também como embasamento metodológico e também a jurimetria no auxílio à modernização da gestão dos órgãos públicos e do Estado como um todo. O prisma da advocacia, a estatística, a perícia, por exemplo, o auxílio na previsibilidade da decisão judicial, a análise de decisões no tempo, para criar métricas de probabilidade de êxito, por exemplo, né? A instrução probatória, o estatístico como um perito judicial mesmo, trazendo um laudo pericial de probabilidade de um evento futuro ocorrer, como, por exemplo, na tutela antecipada. A gente poderia pensar um laudo pericial mostrando, há tantos % de chance de um evento ocorrer. Então, trazer isso de forma mais documental, mais técnica. A parte da viabilidade econômica, por exemplo, eu brinco que eu muitas vezes entrei com processos com base no êxito, para receber no êxito, sem analisar qual era a minha chance de êxito naquela demanda, né? Então, praticamente eu estava pulando um precipício sem analisar se tinha chance de voltar ou não.
né? Então, esse tipo de análise, hoje em dia, é fundamental da gente fazer na advocacia. E o prisma da decisão judicial, o prisma do julgador, né? A mensuração de certezas pelo ponto de vista da tomada de decisão do julgador, o apoio à tomada de decisão. A gente trata, muitas vezes, a jurimetria como uma calculadora moderna, que auxilia o jogador em mensurar incertezas e auxiliar na tomada de decisão, né? Então, esses são os 3 prismas. Felipe, se puder passar. Falando um pouquinho mais também sobre a elaboração legislativa, tem alguns exemplos de estudos. O CNJ, hoje em dia, tem vários estudos em parceria com a Associação Brasileira de Jurimetria, que são bem interessantes na parte de gestão, na parte de elaboração legislativa. Tem um exemplo aqui que é interessante falar, que é um dos primeiros que tiveram sucesso da Associação Brasileira de Jurimetria, foi com relação à lei de adoção. Isso foi contratado junto ao CNJ, né, para fazer um estudo a respeito da lei de adoção, porque era um problema identificado que a lei de adoção demorava muito tempo. E demorava tanto tempo que as crianças que estavam para adoção, elas passavam da idade onde havia mais busca por crianças para adoção. Elas ficavam velhas demais e passavam da idade onde ocorriam mais. Então, faziam com que as crianças perdessem a chance de serem adotadas por causa dos processos que demoravam. E foi contratado esse estudo da Associação Brasileira de Jurimetria, onde se identificou que os processos demoravam muito tempo, principalmente na citação dos pais, os processos de perda de pátrio poder. Ou seja, os pais abandonavam as crianças e os processos demoravam demais para garantir o direito desses pais de serem citados nos processos. Demoravam, em média, 3 a 4 anos. Deixa eu ver a questão da pergunta do Flávio aqui. Me perdoem a ignorância, a jurimetria afasta a subjetividade na análise de dados ou busca entendê-las para a predição? E como é possível com dados quantitativos? Felipe, gostaria de responder? Eu acho que é a segunda opção, letra B, né? Ela controla, ela mede a incerteza e incorpora ao modelo. Porque o princípio que a gente usa aqui, o princípio da incerteza, é de que o tomador de decisão ele tem uma opinião a priori sobre aquilo que está sendo decidido, que pode ser, inclusive, sem coisa alguma, não tem ideia do que está acontecendo, é uma possível opinião. E à medida que a gente observa dados, né, claro, de forma organizada e com alguma estrutura por trás, a gente atualiza essa opinião do decisor de forma a trazer aquilo que a gente chamou, então, de informação no sentido de vazio, ou seja, eu acabo atualizando a minha opinião a priori e passo a ter uma opinião chamada posteriori, depois de observar os dados e analisá-los. E isso é um processo iterativo, ele é contínuo, ou seja, a minha posteriori de hoje é a minha priori de amanhã, que é a máxima que se usa em inferência bayesiana. Eu sempre vou começar da informação mais atualizada que eu tenho e vou sempre buscar o melhor possível para a minha tomada de decisão. Então, como isso é possível, existem métodos chamados de eliciação ou elicitação, elicitation em inglês, que são formas de a gente traduzir a opinião de um especialista em termos probabilísticos. Tá? Então, existem métodos para fazer isso, e a inferência bayesiana ela é assim, cheia de ferramentas para esse tipo de decisão. Tá. Então, só concluindo, dentro desse estudo da BJ, referente à lei de adoção, e se identificando que a fase de citação dos pais que abandonaram seus filhos era crítica, porque demorava em média 3 a 4 anos só para citar os pais, foi feito todo o estudo e com base nesse estudo foi feito o projeto de alteração da lei de adoção e realmente foi feito e virou lei. Ou seja, a lei foi alterada com base nesse estudo empírico para se otimizar, para se facilitar o processo de citação, dando preferência, inclusive, à citação por edital desses pais, para que as crianças não perdessem mais essas chances de serem adotadas, privilegiando-se a citação dos pais que abandonaram, né? Então, foi um processo bem interessante de análise de dados empírica
que motivou um projeto de lei que foi adotado, né? Então, foi um caso bem interessante. Deixa eu ver, tem outra pergunta aqui. Tá, eu só vou concluir a parte das 3 prismas aqui. A advocacia, como a gente já tinha visto, a questão da previsibilidade da decisão, de análise de processo, a viabilidade financeira, do ajuizamento de demandas, provisionamento de recurso passivo judicial, toda essa análise de quantidade de decisões judiciais. Na parte do compliance também, é uma questão fundamental. O compliance trabalha com análise de risco, com elaboração de estratégias. Eu brinco que uma coisa é trabalhar com compliance numa área mais técnica objetiva. Dentro do direito, dentro da parte jurídica, o compliance trabalha com incerteza, trabalha-se com probabilidades mesmo de eventos ocorrerem. Então, a jurimetria é fundamental nessa área, né? Também nessa parte de perícia e perfil de julgadores, e também é fundamental na parte de métodos alternativos de solução de conflitos. E, por fim, o prisma da decisão judicial, como a gente já havia falado, parte de perícia também. A perícia pode ser tanto por parte do advogado, quanto por parte do julgador, né, trazido ao processo. Áreas que têm uma zona nebulosa, que são muito subjetivas, como a gente fala muito parte de preconceito, parte de racismo, a gente tem exemplos, por exemplo, a estatística utilizando a demonstrar como aquele evento, a probabilidade de um evento ter ocorrido ao acaso, e não, por exemplo, de uma forma racista, ele é muito improvável. Então, essa perícia estatística ela é muito interessante. A parte de inferência bayesiana, ou seja, a opinião do julgador associado aos dados do processo, aos dados analisados, trazendo uma opinião atualizada. E toda a teoria da decisão, probabilidade, a estatística como calculadora moderna de auxílio ao julgador. Então, esses são os 3 pesos. Pode falar, Felipe? Só um comentário aqui, nessa caixinha de teoria da decisão, a gente tem uma distinção muito clara entre probabilidade e utilidade, onde probabilidade é visto como algo que é mais provável que, né, em oposição à utilidade do que é preferível a. A probabilidade é aquela coisa mais concreta, que está, digamos, na ocorrência daquele evento que nós estamos observando. Já a utilidade é o que o decisor prefere. Né? Eu prefiro perder R$1 agora ou arriscar ganhar R$2 e perder 5 mais adiante. Então, essa decisão ela é uma decisão que não está nos dados, ela é uma decisão que depende de quem está sendo afetado por aquela tomada de decisão. Então, eu não sei, eu vou aqui interromper o compartilhamento, porque a gente estourou, já está nos 40 minutos, né, a gente está aqui controlando o nosso horário. Então, assim, a gente tem uma série de exemplos, né, que a gente ministra aqui no curso, vertentes variadas. Então, não sei se vocês querem fazer. Partimos para as perguntas ou a gente fica à disposição. Legal, já tem umas perguntas aí, Fabiano. Você está... Posso eu acho que dá para ser assim. Partir para a próxima aqui. Deixa eu ver aqui, o Jarvis perguntou, dentro dos 3 prismas da jurimetria, um deles trata da elaboração legislativa e gestão pública. Nesse sentido, vocês destacam a importância das bases de dados públicos, por exemplo, para análise dos diferentes contextos socioeconômicos. Sobre esse tema, pergunto quais fontes de dados vocês trabalham mais, ou que entendem que tem um potencial de crescimento nas demandas dos estudos judiciários. E, ainda nesse contexto, qual o papel e o potencial dos bancos de dados públicos que dispõem de dados sociodemográficos, como, por exemplo, o CAD único, para os estudos do judiciário. Quer responder, Felipe? Bom, assim, o potencial é enorme, né? E a gente vê com doentes olhos a gente conseguir enriquecer esse dado público. Justamente baseado na Lei de Acesso à Informação, que a gente, né, tem como grande lastro jurídico para tudo que a gente tem feito ultimamente. E, sem dúvida, estatística começa com dados, né? Então, olhar esses dados e trabalhá-los é algo que eu acho que tem que fazer parte do nosso dia a dia, né? E a questão dos sócios demográficos, bom, é só mais um conjunto de dados que
né, enriquecem ainda mais a nossa tomada de decisão. O ponto todo é, a gente tem que ter sempre uma distinção muito clara entre o que é dado público e o que é dado privado. E a gente percebe uma grande confusão numa definição que, em princípio, deveria ser simples e óbvia, né, mas, pelo jeito, não é sempre assim. Então, as pessoas falam, por exemplo, que o nome é um dado privado. Não é, eu posso falar o nome de uma pessoa sem ter que pedir autorização dela para falar o nome dela. Uma coisa é eu falar mal de alguém. Eu estaria incorrendo nos artigos 138, 139 e 140, eventualmente, do Código Penal. Mas o nome da pessoa não é um dado que eu preciso de autorização para citá-lo. Né? Diferente de um endereço, de um número de telefone ou um número de conta bancária. Então, eu vejo que a gente tem que entender primeiro a distinção de dado público e privado. Uma vez rotulado um dado como público, eu posso, né, fazer o uso que eu bem entender daquele dado. Afinal, ele é público. E assim, eu gosto de falar também que a jurimetria não precisa de grandes bases de dados para começar a ser realizada, começar a ser executada. Com poucos dados, às vezes essa questão é uma questão que às vezes limita a análise. Eu não tenho uma base de dados muito grande, eu não posso. Não pode. Às vezes, quantos processos tu precisa ler a respeito de um tema específico para já começar a extrair uma informação a respeito dele? Não são muitos, né, por um caso específico, entendeu? Então, muitas vezes, tu tens um escritório de advocacia, tu já tem uma base de dados excelente a respeito de um tema para análise, né, e acredita que tu não tens informação suficiente. Tem. A gente tem que analisar. O Felipe sempre fala, a gente começa com o que a gente tem. Né? Eu não posso analisar. Como não? Eu começo com o que eu tenho, e já começo a melhorar a minha informação a respeito de um tema. Então, mas quando a gente trata, por exemplo, de gestão pública, né, daí obviamente já muda um pouco. Quando a gente trata de gestão do judiciário, por exemplo, claro que essas bases de dados são importantes, mas a gente tem um empecilho, que é o acesso a elas. O Estado não facilita a nossa vida. Né? Então, como não são fáceis de extrair, por exemplo, dados do judiciário, dados de processo, a gente tem que usar os meios que a gente tem, a gente extrai as informações que a gente consegue, que a gente tem, e começa, então, a produzir por conta própria. Né? Claro que daí a gente consegue cruzar com informações que tem, por exemplo, IBGE disponibiliza informações, então aí a gente começa a melhorar e começa a enriquecer essa análise. Mas não adianta, embora o CNJ ele tenha diretrizes, está publicando portarias no sentido de disponibilizar essas informações, a gente ainda não tem. Então, tem que ser por conta própria mesmo, né? Não adianta. Só contextualizando, colegas, o Jarvis é nosso colega aqui, professor da Universidade Federal, e coordena a linha de estudo de acesso à justiça e demografia. Legal. O Jarvis, então, demógrafo. Hein, Jarvis, você quer falar aí? Complementa a segunda pergunta, Jarvis, oralmente, se você puder falar. Claro. Joia, Luciano, obrigado. Pessoal, prazer, né, enorme estar fazendo esse contato. Parabéns pela excelente apresentação. A pergunta, um tanto ambiciosa, né, na verdade, estamos aqui nesse grupo interdisciplinar com esse objetivo de unir esforços em diferentes áreas, assim como vocês, o que já mostra o perfil da jurimetria. Trabalho muito com o professor Jordano, que também está aqui no grupo conosco, aqui nessa sala, também do Departamento de Demografia da FRN. A gente trabalha muito com os bancos de dados, né? Essa onda agora de Big Data, as grandes fontes de dados, que a demografia já tem 30 anos que trabalha com essas fontes, né? Então, desde as pesquisas do censo demográfico, mas tem outros bancos de dados, dados de registro administrativo. Cada fonte de dados, nós sabemos, tem diferentes características, perfis, né? Podemos trabalhar diferentes unidades geográficas, alguns bancos de dados a gente trabalha por nível de município, até mesmo no espaço interurbano, outros dados são mais agregados, mas agora, nesse esforço fantástico aqui do GPJus, temos conhecido outras fontes de dados mais diretamente relacionadas com o judiciário, né? Então, tem o e-gestão, tem o DataJude, que estamos agora começando a conhecer. Então, é um campo, assim, fantástico, que tem um espaço de atuação enorme, e aprendendo com vocês aqui, na verdade, mais agradecer do que propriamente fazer uma outra pergunta, mas eu acho muito interessante. Como é que vocês, então, já aproveitando minha fala, e aí eu passo para vocês novamente, um pouco dessa questão de Big Data, né? Porque tem um pouco isso, né, quer dizer, essa coisa que às vezes vira até um pouco de grife, na verdade, quer dizer, em várias áreas do conhecimento, Big Data tem uma grife em cima disso, essa questão de usar muitas plataformas como Python e
e tudo mais. Como é que vocês veem isso? Quer dizer, vocês acham que tem realmente surgido novas fontes de informação para trabalhar a jurimetria, ou, por outro lado, é o que vocês acabaram de colocar, né? Quer dizer, no fundo, tem as fontes de dados, pesquisas já clássicas, já tradicionais, não precisa de grandes bancos, não é isso? E que já permite fazer os primeiros estudos, né? Eu vejo com muitos bons olhos essas plataformas que nós já tivemos, inclusive, nesse semestre, e a gente pode também repassar para não sei o quanto vocês tiveram de acesso a alguns seminários já com essas plataformas do judiciário, tipo o DataJury. Mas como é que vocês estão vendo essa questão do Big Data nesse ponto? Quer dizer, tem que ir com calma, né? Porque são muitas tecnologias. Como é que vocês estão lidando com isso? Obrigado. Bom, não sei se o Fabiano quer comentar, mas... Pode falar. Assim, a gente tem muitas consultorias, por exemplo, para escritórios, né? Então, dentro do escritório, o advogado, o grupo de advogados, tem o seu banco de dados dos seus clientes, geralmente muito bem organizado, só que ele está, ok, e agora? Eu faço o que com esse monte de planilhas, né, super organizadas? Então, é aí que a gente tenta começar a atacar. E a gente extrai muita informação. A gente tem um exemplo, inclusive, que a gente dá lá no curso, que é justamente a questão da chance de êxito, né, que a gente consegue modelar com base no que o próprio escritório fornece de informação para a gente. E, claro, quanto mais fontes de informação, melhor, né? Mas a gente ainda sente falta de uma coisa um pouco mais, digamos, vou dizer, um pouco mais profissional na hora de captura de dados, chamados de API, são os Application Programming Interfaces. Em suma, é uma linha de comando que diz assim: baixa este banco de dados com estes filtros aqui para minha máquina. Isso é uma API. E a gente não tem isso no judiciário atualmente. A gente tem, assim, coisas muito manuais, a gente pega consolidados. Imagina, quando nós estivemos no CNJ em 2013, nós conversando lá com os juízes, como é que chama, Fabiana? Juiz, que era o direto lá do... Acho que era o juiz assessor do Joaquim Barbosa, se não me engano. Juiz assessor chamado. E ele disse assim, pois é, a gente fica só achando estranho que a lei de acesso à informação não está funcionando, né? E aí ele disse assim, mas como não? Os dados estão todos lá no site. Aí eu disse, não, vocês têm um consolidado, uma planilha assim, 2000 teve tantos processos, 2001, 2002, isso não é o dado analisável. Eu preciso processo a processo, eu preciso do inteiro teor, eu preciso de ementa, eu preciso saber quem decidiu. Isso é um dado passível de ser analisado. E isso não está facilmente acessível. Eu e o Fabiano, a gente fez um grande esforço técnico, inclusive com parceria com o pessoal da computação, para criar um web scraper que fizesse a raspagem de dados para que a gente pudesse organizar a nossa base. E a gente não tem tudo, a gente tem uma amostra bem razoável aqui da base do Rio Grande do Sul, mas é assim, uma amostra, podia estar muito melhor estruturado. O jeito que a gente extrai o dado não vai ser o mesmo jeito que outra pessoa vai resolver tecnicamente, então a gente vai até divergir em termos de dados que a gente tem observado. Então eu vejo que organização de dados é sempre bem-vinda, e o acesso ao dado tem que ser. O acesso tem muito que melhorar ainda, né? Esse acesso aberto, em formato que permita análise, isso tem muito que evoluir ainda. A gente teve aqui, Fabiano e Filipe, a gente teve aqui há algumas semanas atrás, uns meses atrás, um evento semelhante a este, com o pessoal do DPJ lá do CNJ, com a Gabriela e o Antônio Augusto. A Gabriela, diretora do DPJ, e o Antônio Augusto, diretor da área de TI do CNJ. Justamente sobre DataJury. Foi um debate bem interessante, né? E a gente nota a preocupação do CNJ em fazer um banco de dados com mais detalhamento para uma extração de dados mais específica. Mas é um banco de dados ainda fechado, ele não está liberado ainda para consulta. Agora, eu acho que eles esperavam da gente, não necessariamente naquele dia, mas eu acho que eles esperam dos pesquisadores também o que a gente deseja extrair, porque o que a gente percebeu, não sei se os Javas têm uma interpretação diferente, é que eles também não sabem o que a gente espera que esse banco de dados nos ofereça. E é um processo ainda muito em construção. A gente percebeu que é um projeto ainda com muitas possibilidades. Eu acho que seria uma agenda de pesquisa interessante apenas para dizer o que é que deveria ser, por exemplo, parametrizado em termos de dado. O professor Felipe sempre comenta a respeito disso o seguinte, a resposta é, não interessa.
Entendeu? O dado é público, ele tem que ser aberto e disponibilizado em uma extensão de fácil acesso e análise. Com os dados abertos, depois eu vou lá e decido o que eu quero pegar, o que eu quero analisar, entendeu? Porque o dado tinha que ser disponibilizado como, por exemplo, uma API ou uma ferramenta, como tem as pesquisas da PNAD, as pesquisas da IBGE. Então, tu acessas e faz a busca sobre o que tu tem de interesse para pesquisar. Entendeu? O problema é esse, a gente está num processo ainda que assim, ó, eu tenho os dados. Tá, diz aí o que tu quer que eu vou analisar se te dou ou não. E daí, não, aí nunca tem, o processo não anda e não evolui, entendeu? Porque exatamente, se o dado é público, tem uma lei que diz que tem que ser disponibilizado de forma simples, fácil, mecanizável e num formato que permita o cruzamento, é só isso que eu quero, entendeu? A partir disso, a gente acessa e faz a busca e analisa da maneira que bem entender. Essa aqui é a questão, né? E tem diversas portarias já do CNJ nesse sentido, de se realizar, inclusive, uma API de acesso. Eu vou ver se eu acho até para disponibilizar. Só falta a implementação delas, né? Inclusive, Fabiano, só pegando seu link, é interessante seu comentário, porque, inclusive, não só o acesso à informação, mas aos microdados, propriamente, porque, vou dar um exemplo, eu tive excelentes impressões quando eu comecei a aproximar, nós começamos esse grupo no início desse ano, é muito recente, eu nunca tinha trabalhado com jurimetria, mas os dados dos relatórios do Justiça em Números são fantásticos, é muito interessante, mas são dados agrupados, são relatórios, anuários estatísticos, tem como esse exemplo, mas microdados é uma dificuldade, né, e é um caminho que o Luciano comentou muito bem. Porque o que a gente precisa são os microdados para gerar produtos estatísticos e rodar metodologias estatísticas e não relatórios sintéticos. Deixa eu dar a palavra, pessoal, ao Tiago, que fez uma pergunta no chat, mas eu acho que ele está em condições de fazer a pergunta oralmente. Tiago, pode ser? Se apresenta aí, por favor, Só um momentinho antes, Thiago, eu vou até disponibilizar aqui, a respeito do DataJude, tá? A resolução 331 do CNJ, ela comenta exatamente sobre a realização de uma API dos dados do judiciário. Que não foi, eu estou botando aqui, só que não foi implementada ainda, mas a própria resolução do DataJude fala sobre isso, sobre a necessidade de implementação de uma API referente a aí com a API, se um dia implementar a API, aí ok, aí cada um vai lá, vai acessar, vai fazer a sua análise, e essa barreira de entrada à análise, ela está transposta. Né? Passou há 10 anos que promulgaram. Exato. Bom, desculpe, Thiago, pode continuar. Não, boa tarde, pessoal. Parabéns pela apresentação. Eu tive contato com a jurimetria no ano passado, no Enajus. Aliás, foi no Enajus que eu conheci o professor Luciano. Não sei se ele vai se recordar, se até havia passado para mim alguma dica sobre história do direito, não sei se vai recordar. Eu tenho seguido nesse sentido, espero estar contigo de novo no Enajus esse ano, né? Aliás, no Enajus do ano passado, nesse contato com a jurimetria, eu senti assim, uma carência de pesquisadores brasileiros. Eu não conhecia ainda Felipe Zabalas, Fabiano Feijó, então fico bem feliz desse avanço, né? E também dessa popularização da informação, frutificada aí nesse grupo, nesse encontro que a gente está fazendo hoje. A minha pergunta era mais no sentido de analisar sobre o viés, né? A gente sabe que a inteligência artificial tem viés, assim como nós humanos também temos, né? Os juízes também têm. Quando a gente coloca a inteligência artificial a serviço de decisões judiciais, a gente não corre o risco de endossar para a inteligência artificial um viés que talvez o humano tenha uma sensibilidade maior para tratar. E aí, assim, trazendo um exemplo, né? Se a gente coloca, sei lá, uma determinada condição social de alguém, e aí você percebe que existe uma ocorrência enorme de roubo em pessoas que moram numa determinada região. Aí tem um julgamento sobre uma pessoa que mora naquela determinada região, se a inteligência artificial não vai obrigatoriamente já
criar um viés muito forte no sentido de culpabilizar aquela pessoa. Nesse sentido a minha pergunta sobre as decisões judiciais. Obrigado. Imagina. Bom, assim, Thiago, obrigado pela pergunta. O nosso ponto de vista é que o viés sempre existiu e sempre vai existir. Só que agora a gente está vendo ele num nível de profundidade nunca antes visto na história. E antes era um livre convencimento. Exatamente. Então, eu acho que as pessoas, até de forma um pouco inocente, talvez, estejam impressionadas ao enxergar que existe esse viés, né, e ficando assim um pouco, né, receosas de trabalhar com essa coisa que me mostra o viés. Talvez o ponto principal seja o livro da Cat O'Neill, né, o Weapons of Math Destruction, do qual eu considero que o título é 1000 vezes melhor que o conteúdo do livro. O trocadilho é ótimo, né? Armas de destruição em massa, mas ela trocou massa por matemática, e em inglês fixou muito bem. O pessoal das exatas nunca se sentiu tão poderoso. E ela traz um ponto importante, eu não discordo da questão levantada pela Cat O'Neill, que inclusive está nos 2 grandes documentários do Netflix, o Coded Bias, que é o mais recente, e o outro primeiro, que eu nunca vou me lembrar o nome, que eu assisti já faz algum tempo, que ela também aparece dando discurso e tudo mais. Então eu acho que ela toca num ponto importante, que assim, pessoal, não dá para delegar para a máquina a nossa decisão, tá? Isso é ok. Por isso que a gente acha tão importante, quando se fala de fundamentos, distinguir o que é a opinião do decisor e o que é dado. Essas coisas são diferentes. O problema é que as pessoas, não fazendo essa distinção, acreditam que o dado possa decidir sozinho, e claro, se historicamente vinha acontecendo um comportamento, o modelo vai repetir esse comportamento. É aí que entra a mão do modelador. E por isso a gente acha tão importante deixar claro que existe sim uma subjetividade, existe sim um viés, e esse viés pode ser modelado e apresentado e discutido. Tá? Diferentemente da gente achar que é uma caixa preta, que não é uma caixa preta todo o tempo. Esse é o ponto. E a gente sempre fala, né, a inteligência artificial, digamos assim, ela é muito mais útil para identificar e combater preconceitos de julgadores do que o contrário. Porque a gente viveu centenas de anos de julgadores aplicando preconceitos, aplicando vieses preconceituosos, sem a gente poder combater isso. E hoje a gente consegue identificar, combater. E se o modelo, há a possibilidade de um modelo ser programado de forma preconceituosa? Mas a gente consegue hoje em dia identificar e corrigir, né? Então, essa é uma principal questão. A gente sempre fala, bom, hoje em dia a gente enxerga e consegue corrigir. Então, a gente tem uma grande vantagem sobre a forma como era feita anteriormente, né? É uma eterna, assim, a gente fala, eterna vigilância, eterna auditoria das ferramentas, né? Para identificar distorções e correções dela, né? Então, a sociedade tem que ser vigilante mesmo, e auditar e demonstrar esses preconceitos, né, e corrigi-los, né? Então isso é fundamental. Com relação a quando a gente trata dessas ferramentas dentro do judiciário ou dentro de órgãos públicos, aí a gente tem uma vantagem a mais, que é a transparência, né? É o acesso à informação, o acesso aos modelos, o acesso a como foi programado. Isso acaba não tem uma caixa preta que modelou um tomador de decisão. A gente precisa ver como ele foi feito, no que ele se baseia, para auditar de forma melhor ainda, né, essas questões. E daí a importância do uso do dado público em software livre. São 2 componentes que, se vierem juntas, a gente tem a máxima transparência possível. E qual é o nosso papel? Aprender a ler e escrever de novo. Porque programar é o novo ler e escrever. Eu digo isso para todos os meus alunos, eu digo isso para quem tem filho pequeno, porque quem não souber programar daqui 5, 10 anos vai ser um analfabeto funcional. Porque uma pessoa que consegue programar uma máquina para executar uma série de procedimentos repetitivos e validáveis, verificáveis, essa pessoa faz o trabalho de 100, 200 pessoas tranquilamente. Né? Então, a gente tem que entender que o que é passível de ser, o que é repetitivo é passível de ser programado e monitorado e refinado a cada instante. Então, tentar trazer, né,
fazer uma reserva de mercado para coisas que estão... fazer carimbo, isso aí tá cada vez mais caindo em desuso. Os médicos, por exemplo, tem uma área que é a parte dos raios-x, lá, como é que chama isso? Radiologia, acho que é o nome. Os caras estão apavorados, porque tu insere milhões de imagens de câncer, não câncer, e bota uma máquina num nível de refinamento impossível para um ser humano, que vai olhar uma nova chapa lá de pulmão e vai dizer a probabilidade de ter um câncer nessa região é de 83%. Vai lá investigar esse negócio. As coisas estão mudando, né? Estão mudando rápido, principalmente nesse sentido. Mas é isso. Eu acho que a gente se fala bastante, é importante se falar bastante sobre isso, mas eu acho que o viés da análise dos vieses, ela tá meio distorcida, assim, no nosso ponto de vista. Pode falar, Tiago. Não, é só assim, o meu receio, eu percebo que no Brasil, assim, a minha sensação, não sou da área, tô pesquisando um pouquinho sobre inteligência artificial no uso brasileiro, e eu sinto que a gente tá dando passos mais firmes, né? Mas não tenho fonte aqui disso, mas eu tenho a impressão que em alguns países, se não me engano, os Estados Unidos seria um exemplo, de que talvez o uso dessa ferramenta ela não tenha essa preocupação que seria tão relevante para a gente poder monitorar esse viés, né? Eu acho que seria, de fato, o mais importante. Mas ok, obrigado. Perfeito, obrigado. Não, só para concluir, então, não só para, assim, eu acho assim, modelos, o professor Felipe tem uma frase que a gente usa bastante, que é famosa, que é assim, todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis. Entendeu? Sempre tem. O importante é isso. O modelo foi feito, está errado, não deram o devido cuidado a certos preconceitos, foi identificado, combatido e foi alterado. Então, é um processo que, obviamente, a gente está no meio dele, entendeu? Mas eu acho que a tendência é cada vez mais se preocupar com essas questões e corrigir distorções. Nós estávamos num café jurimétrico, eu assisti a palestra de uma advogada do Google que discorreu justamente sobre essa questão que é explorada no Coded Bias, que é esse último grande documentário do Netflix, que o ponto todo é que mulheres negras eram muito pouco reconhecidas por reconhecimento facial, porque as bases de treinos eram geralmente de homens brancos, né? Então, a Google está, neste momento, trabalhando profundamente em reconhecimento de nichos, né? Pessoas indianas, negras, indígenas, de diferentes etnias, para aumentar a capacidade preditiva dos modelos. Então, o Fabiano colocou, é um processo contínuo de melhoria, né? Então, demonizar a tecnologia me soa até um pouco antiquado. Né? Temos que aprender a lidar com ela. Ótimo, muito bom. Obrigado, Tiago. Bom revê-lo e vamos nos encontrar novamente no Enajus esse ano, também deve ter essa feita de forma ainda online, né? Infelizmente não vai ser possível ainda, mas eu imagino que nos próximos eventos, Tiago, você mencionou essa aproximação que o Enajus tem feito, embora que a jurimetria teve um papel pequeno, eu acho que o Marcelo Guedes Nunes chegou a ser palestrante no Enajus, mas eu acho que o grande papel do Enajus em eventos semelhantes é agregar pesquisadores na área. Eu acho que é isso que a gente tem feito. Nosso grupo GPJus aqui enviou, nesta edição, entre 10 a 12 resumos para o Enajus. O Enajus recebeu 117 resumos esse ano, 40% a mais do que o ano passado. Então é um evento que cresce e eu acredito que talvez no próximo ano, nós todos aqui possamos nos encontrar lá. E aí a gente vai trocando, literalmente tomando um café e enfim, criando aí fortalecendo o laço de pesquisa, isso que é importante. Há uma pergunta do Matheus Barreto, eu não sei se a Régia poderia ler, já que ele fez por escrito aqui, Régia, você poderia ler? Posso sim. O Matheus Barreto perguntou: se compararmos os dados da jurimetria de um determinado nicho do direito e analisarmos as decisões e a realidade da sociedade, é possível observar uma falha na lei ou nas decisões e, com isso, alterar os órgãos responsáveis? E aí ele deu um exemplo, violência contra a mulher,
mesmo que com as leis atuais, não consegue protegê-la da melhor forma. Eu acho que esse é um dos grandes poderes da jurimetria, identificar problemas que, ao olho nu de pessoas, individualmente, a gente não identificaria. A exemplo da questão da adoção. Exatamente. O estudo realizado referente à lei de adoção é exatamente isso. Foi um estudo contratado pelo CNJ. A lei não tá ruim. Está ruim. Os processos demoram, as crianças acabam não sendo adotadas, os pais não estão nem aí mesmo, os pais abandonaram mesmo. E o que está acontecendo? Ninguém sabe dizer. Então, o estudo parou, fez um levantamento de uma base de dados bem grande de processos referentes à lei de adoção, se identificou os processos de perda de pátrio poder, se identificou, dentro dessa análise de processo a processo, numa grande base de dados, que as citações dos pais do processo de perda de poder demoravam mais do que as crianças cresciam, e os pais não eram citados, ou seja, os processos não eram efetivos, ou seja, se identificou um problema evidente num processo de perda de pátrio poder, que olhando-se casos individuais não se identificava, e este problema foi levado ao judiciário, foi levado ao legislativo e utilizado num processo de alteração legislativa que foi promulgado. Então, esse é um dos principais pontos quando a gente pensa a jurimetria no auxílio ao legislativo, no auxílio ao conjuntural do direito, como a jurimetria pode nos ajudar a enxergar coisas que a gente não enxergava. Quebrar as janelas da casa da lei para que quem esteja dentro consiga enxergar fora. É exatamente isso que a gente fala. Fabiano, se você me permite dar um exemplo aqui, porque nem todo mundo aqui tem o mesmo grau de compreensão do que é a jurimetria aplicada a uma pesquisa no direito. A Escola da Magistratura aqui, ligada ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, tem um curso de pós-graduação com a UFRN, chamado de Residência Judicial, que é um curso de pós-graduação acoplado aí com práticas judiciais dentro das unidades. É uma experiência bem interessante. E eu coordeno lá o Laboratório Judicial, que é um ambiente complementar, 30 horas, em que o residente pode fazer uma pesquisa, mas ela tem que ser obrigatoriamente uma pesquisa empírica. E então é um grande desafio, porque são graduados de direito que não têm experiência em pesquisa de campo e pesquisa com dados. E assim, alguns resultados são bastante animadores. Teve uma pesquisa que foi feita lá, sob minha orientação, muito interessante, aparentemente banal. A residente fazia a sua prática judicante num juizado especial e verificou que havia lá uma tal de audiência preliminar à execução. A lei de juizado especial determina que antes de começar a execução se faça uma tentativa de conciliação. Então o juizado faz todo o esforço para notificar as partes, para comparecerem, e ela começou a perceber que não aparecia ninguém. E ela trouxe isso como um problema de pesquisa. Então a gente fez um levantamento, pegamos lá 5 anos, ela levantou todos os processos nos últimos 5 anos naquela unidade, todos, e verificou qual era o resultado das audiências. Veja, uma estatística descritiva altamente simples, né? Não precisa de nenhuma elaboração matemática, de nenhuma fórmula, nada, é muito simples. E aí chegou-se à conclusão que em 95% dos casos sequer compareciam as duas partes a essa audiência. Sequer compareciam as partes. Então é interessante porque, na realidade, a pesquisa mostra que a solução legal é completamente ineficaz, é um desperdício de dinheiro público na realização do aprazamento das audiências. E, no entanto, ninguém dá bola, porque não se faz não há nada contra fazer uma política pública experimental. Eu acho que talvez a gente pudesse pensar que esse tipo de solução devesse submeter a uma verificação empírica num raio de 5 anos, por exemplo, para verificar se aquela despesa pública se justifica, porque o trabalho... Escolhe uma câmara, né? Escolhe uma câmara específica, escolhe uma vara específica, exato, implementa nela. Faz uma amostragem... É o contrário, né? É do exemplo, do caso empírico concreto para a coletividade, para a globalidade, não o contrário, né?
Até para ver se o custo do investimento Justifica. está compensando. A jurimetria tem esse espaço. E aí, quando a gente vê esse exemplo, a gente tem a noção da dimensão em que se pode se trabalhar com jurimetria no direito. Perfeito, exatamente. Não se diferencia o que não se mede. Né? É exatamente isso. Então, essa é a quebra de paradigma que a gente insiste tanto em falar. É analisar sobre esse ponto de vista. Essa é uma iniciativa excelente. Estimular, principalmente os estudantes, a criar exemplos, a criar estudos empíricos mesmo. E a partir de então, quando se nota que as informações que não se tinha no primeiro momento, que estavam à nossa disposição, é que a gente começa a estimular e a entender a utilidade desse tipo de estudo. É realmente fundamental. Muito bem. Bom, nós temos lá outros tantos exemplos, mas não é o caso aqui de mencionar hoje. Os colegas têm algum questionamento mais? Temos ainda 5 minutos, acho que dá tempo para uma pergunta ainda. O Thiago perguntou. Além do site Zabala, alguma indicação específica de material sobre jurimetria do ponto de vista de mapear conceitos, aplicações? Isso talvez possa ajudar pesquisadores iniciantes. Bom, minha opinião, pesquisadores iniciantes, pessoal que quiser ter acesso a informações, seria esse site do Felipe Zabala, o site da Associação Brasileira de Jurimetria. Tem um material inicial, material didático para conhecer o tema, são os 2 melhores lugares. O livro do professor Marcelo Guedes Nunes, para a parte mais conceitual da jurimetria, são onde vai se encontrar os melhores materiais para fazer essa introdução no tema. Né? E o nosso curso, que também é muito bom, a gente indica. E para quem, só um comentário final, para quem for querer botar a mão na massa, né, fazer conta, não comece com Python. Python é muito difícil, mas com R. R é muito mais fácil, muito mais amigável, e o Python é muito mais difícil de gerenciar, pelo menos a minha experiência. Eu programo em R há 20 anos e programo em Python há 5. E tomo uma surra do Python de vez em quando, porque não é fácil. E o livro do professor Felipe Zabala, que ele é introdutório na estatística e já é todo com implementação em R. Então tem o beabá da estatística e o beabá do R para quem quiser se familiarizar e utilizar. Muito bem, gente. Eu acho que a ideia era mesmo não só aprofundar um pouco mais na discussão da jurimetria, mas também conhecer um pouco do trabalho dos professores Fabiano e Felipe. E eu acho que essa divulgação, Felipe e Fabiano, é muito legal também do trabalho de vocês aqui, sabe? Eu vejo que tem gente aqui do Brasil todo, Legal. Mas também a gente quer fortalecer a pesquisa do direito, a pesquisa aplicada do direito, a empírica do direito na região Nordeste. Eu acho que isso também é muito importante para quem trabalha por aqui. Eu queria agradecer demais a presença de vocês, o apoio de todo o grupo, o apoio do Rodolfo, do Javes, que está aqui comigo, representando a UNP, e o Javes representando aí essa linha desafiadora desse diálogo entre demografia e judiciário e justiça, que é um grande desafio aí para um grupo nosso que está começando. Então é isso, gente. Eu queria agradecer a vocês, queria deixar com vocês a palavra para uma despedida e mais adiantando a gratidão do nosso grupo em recebê-lo aqui. Eu queria só agradecer, é uma honra para a gente participar, a gente tem todo o interesse, está sempre à disposição para falar sobre o tema, para divulgar e difundir o estudo da jurimetria, e é um prazer participar aqui, saber que vocês estão participando. O Rio Grande do Norte que nos deu a possibilidade de publicar o nosso primeiro artigo de 2014, ninguém queria saber desse tema na época, né? Então a gente tem todo o prazer de falar com vocês aí, ficamos muito felizes com a possibilidade. Igualmente agradeço e, assim, pessoal, é um assunto extenso, é um assunto exigente, mas muito recompensador no meu entendimento. E ninguém precisa ser ultra especialista em computação, estatística, para pensar de forma quantitativa. São coisas diferentes. Né? Então, cada um vai no seu nível, na sua condição, e certamente o grupo pensando dessa forma, de cabeça aberta, a coisa anda muito melhor. Muito obrigado. Então, obrigado, professores. Obrigado, gente. Até a próxima. Um grande abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Mais.